Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Dando continuidade ao workshop de inteligência artificial, hoje com a última apresentação do Benhur, e com a participação especial da diretora jurídica do Grupo Globo, Andréa Saad. Benhur, agora é contigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Eu já tô com saudade de ficar com vocês toda terça-feira, sabia? De verdade, assim. Foi incrível, foi muito legal esse mês compartilhando essas experiências. Eu falei que a turma é de altíssimo nível para a Andréia, vocês vão ver a pressão que eu vou ter. Mó legal. E eu queria começar hoje, gente, falando de um assunto que meio que reverberou muito no meio de IA e acho que no meio empresarial total, que é um report do MIT que saiu na semana passada, chamado State of AI. Acabei de mandar aí no chat do grupo, se vocês quiserem baixar o report inteiro. Mas eu vou apresentar uns pontos para vocês aqui para a gente começar a discussão, tá? Startar a discussão. Qual que é o grande lance? O que é que eles mostraram? Vou pegar aqui. Aqui. Boa. Vamos lá. O que que eles mostraram? Que existe uma dificuldade nas empresas que estão adotando IA generativa em transformar isso aí em lucro. Então, eles deram um dado que meio que repercutiu em todo lugar, vocês devem ter visto em algum ponto aí. 95% das empresas que estão adotando IA generativa, e aí a gente tem que frisar, é IA generativa que eles estão falando, tá? Elas não estão tendo retorno de lucro. Só 5% das empresas que estão adotando estão tendo algum retorno de lucro. E esses 5% são startups de tecnologia que vendem soluções de IA generativa. Então faz sentido elas terem esse lucro. Então eles tentam entender por quê, o que está acontecendo aí, o que gerou esse não revertimento, né? Tipo, por que eles não conseguiram acelerar o processo? Principalmente por causa do valor investido, né, no total. São 30 a 40 bilhões de dólares investidos em IA generativa em empresas nos Estados Unidos. A gente está falando de um recorte muito específico. Eles analisaram 300 estruturas de adoção de IA públicas que estavam com alguns números públicos. Além disso, entrevistaram 140 líderes de empresas, 53 cargos de direção, CEOs ou CTOs de empresa. A pesquisa ela é robusta e ela traz esses dados que são necessários da gente analisar. É, 80% das empresas ali exploram ou o ChatGPT ou o Copilot. E isso foi surpreendente para mim, tá? Porque é um número muito alto que já vem adotando algum tipo de IA conversacional ou IA generativo. E aí 40% dessas empresas possuem uma assinatura oficial. Só que 90% dos funcionários também usam ferramentas pessoais. E eu acho que é isso que acontece também aí no escritório. A gente acaba usando o nosso Gemini, nosso GPT, sei lá, a gente paga uma assinatura por fora e acaba usando para o trabalho. É isso que acontece lá também. Só que 20% dos projetos de implantação de alguma IA generativa em fluxos dessa empresa acabam sucedendo bem. E só 5% entram em produção final. Então, eles mapearam que 2 dos 9 setores ali estão tendo alguma transformação real, algum impacto disruptivo. Os 2 são os setores de mídia e entretenimento, no caso o setor que eu e a André a gente está, e o outro setor é o setor de tecnologia, então, assim, já era esperado. Mais setores como saúde, por exemplo, não estão tendo nenhuma transformação significativa com IA generativa. E aí eu sempre friso que eles ficaram em IA generativa, porque o setor da saúde, por exemplo, ele já tem um histórico de tradição de trabalhar com IA preditiva, com IA de cenários. Então, existem outros tipos de IA que não estão sendo analisadas nesse report. E que acabou confundindo muita gente quando isso estourou na semana passada. Então, para eles, a principal causa é uma lacuna de aprendizagem. Obrigada, viu? Os sistemas, Mariana, acho que seu microfone está aberto. Os sistemas, eles não aprendem com os processos das empresas, tá? É, eles são implantados e aí eles não geram mais dados. Então, essa é uma lacuna importante e é isso que gera, por exemplo, a dificuldade das pessoas entenderem esses outros sistemas. E aí eles estabeleceram alguns mitos e realidades dentro desse processo inteiro. Ó. Um mito inicial que eles identificaram é que a IA substituiria logo alguns empregos. Na verdade, o que eles encontraram nas empresas é que ela estava substituindo serviços externos, não diretamente empregos internos. Que haveria uma transformação universal, e aí eles
pontuam que essa mudança está sendo em tecnologia e em mídia, que construir dentro de casa é melhor. Olha isso aqui como é importante para vocês. E eles percebem que parcerias externas com veículos externos têm 2 vezes mais chances de sucesso em implementação de tecnologia, que a regulação e o modelo, ou a regulação externa de IA, ou o modelo impede esse tipo de adoção, e eles falaram que não, olha, a principal barreira está no aprendizado e na integração do modelo aos fluxos de trabalho, e que a gente teria um retorno de investimento maior em venda e marketing. E eles perceberam que não, que o maior retorno de investimento é quando você automatiza funções de back-office, não é em venda e marketing. Então, é muito interessante a gente observar o que eles conseguiram extrair desse estudo para a gente entender para onde vai o mercado agora e como é que está sendo esse processo de adoção. O que eu acho que aconteceu e que está acontecendo é que as pessoas esqueceram qual é o processo básico de adoção de tecnologia numa empresa, assim, sabe? O pessoal de administração e de gestão estuda isso há 50 anos, 60 anos. E aí veio o IA e as pessoas esqueceram como é que faz esse processo inteiro. Bom, o que eles entenderam que é um caminho para o sucesso? É o básico. Sistemas têm que aprender com os fluxos das empresas e com os inputs da empresa. A gente tem que empoderar, entre aspas, uma linha de frente, ou seja, iniciativas nascem de problemas reais pelos gestores, tá? E pelas pessoas que estão lidando com os problemas. Eles precisam ouvir quem está na ponta do processo. A gente tem que ter parceria com fornecedores, não dá para criar tudo em casa. E a gente tem que explorar agentes de IA. Então é mais ou menos essa conversa que a gente vai ter hoje. Eles estabelecem um fluxo de próximos passos, de adoção para transformação. Eu recomendo muito que vocês leiam esse report do MIT, só para vocês terem algumas ideias. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Na opinião de vocês, por que a adoção de IA está gerando pouco lucro nessas empresas pesquisadas? Só 95%. Então, é uma pergunta aberta, eu queria ouvir vocês, então escrevam aí e a gente vai apontando. Acesse esse QR Code, manda algumas respostas que vão aparecendo aqui na tela e eu queria discutir um pouco com vocês. A gente vai 5 minutinhos discutir esse ponto, do que é que vocês sentem de dificuldade de adoção de IA. Isso por quê? Porque a gente já tem 2 anos aí, desde o estouro do GPT, então as empresas já estão adotando muita coisa, as pessoas já estão muito mais habituadas com isso. E aí a gente começa a ouvir mesmo, a entender esse processo. Então, eu vou deixar um pouquinho o microfone aberto, mas eu queria já. Boa, ó, a ausência de processo e metodologia é um dos pontos capturados por ele. A ausência de processo, eu estou entendendo que é uma falta de definição, né, de onde está o agente, do que é que ele vai fazer, uma metodologia de implementação de trabalho, perfeito. Há uma falta de planejamento para a implementação, né? Às vezes a coisa vem top-down, não vem bottom-up, então faz todo sentido. Há uma desconfiança e falta de prática. Total. Há uma desconfiança do que vai ser feito, né? Se os empregos vão diminuir, se não vão. Isso eu concordo muito também. Há uma falta de conhecimento aprofundado em relação às ferramentas, concordo plenamente. Há uma falta de educação interna também, né? De esclarecimento do que funciona, do que não funciona. Acho que a gente conseguiu dar um overview legal aqui no curso sobre isso. E eu queria ouvir vocês de fala. Vou abrir um pouquinho para debate. Primeiro, deixa eu fazer aquele cold call, né? Ô Bia, você que sempre me ajuda, o que que você acha nesse processo inteiro que falta, o que inibe essa adoção de IA? Ah, eu concordo com as coisas que foram colocadas. Na minha visão, é uma falta de planejamento no sentido de enxergarem o todo. Então, pelo menos assim, o que eu vejo no nosso mundo, né? Eu acho que a gente vai vendo algumas tarefas que podem ser é, automatizadas de alguma forma, e não necessariamente a gente olha o todo e o processo e realmente como isso vai ser revertido em benefício de economia de tempo ou de lucro de alguma forma, sabe? A gente às vezes está focado no micro e não olha o macro, assim. Perfeito, perfeito. Eu concordo muito com você. E às vezes a gente tem que começar pequeno, mas a gente tem que entender o fluxo total da empresa, né? É isso. Alguém botou aqui, ó, investimento para aprendizado e teste, mas ainda pouca definição de formas de uso que de fato gerem retorno financeiro. É isso. As pessoas estão investindo, querem investir, né, em ferramenta, em aprendizado, em teste, mas o fluxo total ainda não está muito bem definido. Deixa eu jogar o QR Code para o outro lado, para eu ler aqui. Compliance e LGPD. Claro, eu acho que
Isso freia um pouco a adoção, a Lei Geral de Proteção de Dados, talvez, mas a gente viu até na última sessão o quanto ela é necessária também, né? Até para regular um pouco de todo o processo. Bom, alguém mais quer comentar? O microfone está aberto. Bem, Alguém Cara, eu viu? acho que talvez é, tenha um quesito aí de baixa segurança jurídica. A gente fala muito de iniciativas regulatórias, mas a gente não tem clareza de quais são essas iniciativas regulatórias, porque é tudo muito inicial ainda. Alguns países ou alguns locais do mundo já estão um pouco mais avançados, mas mesmo assim a gente ainda não tem a segurança jurídica necessária para falar: esse investimento aqui vai ter um retorno bom, então eu vou botar bastante dinheiro aqui. Isso aí, eu acho que isso aí pode ser um dos fatores para inibir um bom retorno. Boa, concordo, Ti. João, eu acho que. Tá dando para me ouvir, né? tá. Eu acho que duas coisas que eu percebi que andam acontecendo, tem muitas empresas dessas que contratam planos de assinaturas extremamente caros dessas AIs e repassam na lógica de, se você acessar o meu, você vai ter acesso a esses planos por metade do preço que você pagaria. Só que no final eles estão pagando mais caro nos planos para repassar, talvez numa estratégia inicial de atrair pessoas e depois construir um produto. Mas outra coisa que eu percebi, principalmente nos eventos que eu fui nas semanas anteriores do mundo jurídico, tem muitas empresas que às vezes estão usando a IA generativa para resolver problemas que às vezes não precisam de IA generativa. Ou, por exemplo, você tentar matar uma formiga usando uma lupa para destruir ela, ao invés de você só apertar com o dedo, que vai resolver o mesmo problema de uma forma muito mais barata e rápida, inclusive. Então, acho que meio que essa junção dos dois pode ser um desses motivos. Eu concordo muito, João. Eu acho que as pessoas se encantaram com essa história de IA generativa e às vezes esqueceram que tem ferramentas muito mais potentes para resolver problemas, né? Às vezes uma regressão linear simples consegue resolver seu problema objetivamente. Às vezes só uma ferramenta preditiva pode resolver. Concordo muito. Sim. Mais alguém? Ô, Ben, tudo Alguém bem? viu? Oi, quem É, tá falando? desculpa, é Guilherme. Eu Fala, tô Gui. no, eu ainda estou adaptando ao trânsito de São Paulo, então não consegui Fica chegar no tranquilo, irmão. escritório. Mas nessa linha do que o João comentou e que você trouxe, eu acho que a gente tem que falar também um pouco da frustração com a IA. As ferramentas elas estão sendo, de certa forma, vendidas como uma solução que vai substituir completamente a capacidade humana. E é muito comum se ver quando a pessoa se depara com a frustração do tipo, a IA não fez tudo por mim. E, na verdade, eu nunca tratei uma ferramenta como uma solução completa. Aquela história. Eu nunca imaginei que o Excel, por exemplo, faria o cálculo por mim ou que o Word escreveria por mim. Ele é uma ferramenta na qual eu tenho que empregar um método para poder chegar no resultado. E a IA não está sendo tratada assim. Então, quando eu uso a IA e ela não resolve o problema por mim, isso gera uma frustração que muitas vezes leva ao abandono também da ferramenta. Eu concordo, Gui. Eu acho que parte dessa esperança ou dessa expectativa foi gerada muito pelo hype, né? Até pelo que o Vale do Silício vendeu, né? De que, olha, realmente a gente, daqui a 3 anos, a gente vai ter um IA que vai ser super inteligente, maior, mais inteligente do que os humanos, né? A gente por exemplo, teve uma entrevista do Harari no Fantástico domingo. E eu não gosto do Harari falando de IA, eu acho ele um historiador incrível. O Sapiens é uma obra legal, embora eu não concorde com várias coisas do Sapiens também. Mas ele, quando fala de IA, ele fala muito raso, ele fala sem propriedade, ele fala sem absurdos, assim, sabe? E ele põe um terror que, que acaba não se conformando, então, assim, não se confirmando. Então, acho que a sua análise de que a gente esperou demais de uma ferramenta e aí rolou essa frustração, ela é válida. Isso já aconteceu em outros dois momentos históricos dentro da IA, acho que a gente comentou isso lá na primeira sessão, né? Que foram aqueles invernos de IA, as pessoas esperavam muito, e como a ferramenta não correspondia, isso gerou uma queda de investimentos no setor, uma desconfiança do que seria, e até uma posterior mudança de nome ali das linhas de pesquisa, que adotaram data science, adotaram outros nomes
para falar que eram inteligência, para esconder que eram inteligência artificial, né? Então, faz muito sentido sim o que você falou, Gui. Mais alguém? Ou a gente passa para a Andrea? Então, vou passar para a Andrea. Deixa eu só apresentar ela formalmente. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A Andrea, minha colega de Grupo Globo, a gente faz vários eventos internos juntos ali quando a gente tem que falar de IA, e é uma pessoa incrível. Ela é bacharel em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, UERJ, e é mestre em Direito e Regulação de Mercado pela New York University School of Law, a NYU, é uma das mais prestigiadas escolas de direito dos Estados Unidos. Ela é diretora jurídico e DPO do Grupo Globo, palestrante, autora de publicações sobre temas de direito antitruste, inteligência artificial e proteção de dados pessoais. E além de ser uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na empresa. Déia, vou passar a palavra para você, tá? Pode começar a apresentação. Tá bom, nossa, eu tô até, nossa, inibida agora. Deixa eu dar um share aqui do. Obrigada aí pelas palavras. Deixa eu tentar botar aqui em modo apresentação. Eu não tô vendo vocês, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para me interromper e enquanto eu tô falando, porque, enfim, queria que isso aqui fosse um bate-papo. Queria, antes de mais nada, agradecer, bem, pelo convite, é um prazer. Benhur, assim, além de ser, né, esse crânio inteligência artificial, virou um amigo meu e um amigo nosso no jurídico, da tecnologia, né, um super parceiro aí em todos os eventos que a gente faz, e eu vou mostrar para vocês como a gente tem feito alguns eventos sobre esse assunto, muito numa lógica de educar as pessoas, né, e treinar as pessoas sobre esse tema. Achei muito legal, bem, que você introduziu a aula dessa forma, que eu acho que linka muito com o que eu vou falar, né? E como essa insegurança, ela pode ser perniciosa, né? E o que o jurídico tem a ver com isso, né? E eu acho que o jurídico tem muito a ver com isso, que eu acho que o jurídico pode ajudar as pessoas a ficarem mais seguras de usar, né? E a gente poder buscar todos os benefícios que a IA pode trazer, né? Em termos de criatividade, eficiência, no final das contas, lucro, né? Que é o que as empresas querem no final das contas. Então, eu vou passando aqui, mas eu estou um pouco angustiada que eu não estou vendo vocês. Gente, deixa eu tentar aqui em outro formato. Eu não estou vendo ninguém. Eu queria Fica à tentar vontade, fica à vontade, fazer Déia. contato com vocês, visual. E é isso. Só para falar para todo mundo, a gente vai abrir, a Déia vai falar entre 15 e 20 minutos, a gente abre para perguntas logo depois, tá? Mas se quiserem falar durante a apresentação também, fica à vontade. Ai, gente, peraí, deixa eu tentar outro formato, que eu estou acostumada com o Teams. Coisa da tecnologia, né? Deixa eu tentar pelos files. Normal, normal. Qualquer Vamos apresentação é ver sempre aqui. assim. A DEA participou na verdade, todo o processo de adoção de IA dentro da Globo, a gente está fazendo linkado com todas as áreas, né? Então, a gente tem reuniões constantes com o jurídico, a gente tem reuniões constantes com a tecnologia, com o entretenimento, o jornalismo fala ali com as áreas de infraestrutura, exatamente para a gente ter essa visão maior, assim, de como está tudo. E tem sido um processo muito rápido, na verdade, muito interessante para a gente. Até porque, enfim, como a gente vê, é uma das áreas mais afetadas. Pode ir, Dé. Tá, deixa eu. Vou tentar não botar. Continuo sem ver vocês, mas enfim. Como eu falei, fiquem à vontade aí para a gente ir batendo papo, tá? Então, a minha ideia aqui, gente, é contar um pouco para vocês o que tem acontecido dentro da Globo, nesse tema da inteligência artificial, né? Aqui, muito com o chapéu do jurídico, né? Ou seja, focando muito em riscos, né? A gente sabe que a tecnologia, ela tem um potencial enorme, muitos usos que eu acho que continuam sendo descobertos todos os dias, né? Mas eu acho que os riscos suscitados eles são proporcionais a todos esses usos, né? E aí eu queria contar um pouco para vocês sobre o que a gente tem feito na Globo para lidar com esses riscos, né? Ao mesmo tempo que a gente quer usar, está usando já e vai usar cada vez mais, o que a gente tem feito para lidar com essa insegurança que, de fato, o Thiago mencionou e que eu acho que faz todo sentido para que a gente tenha certeza de que esses riscos não vão inibir o nosso uso, não vão atrapalhar o nosso uso. Então, eu vou contar um pouco para vocês assim de como a gente tem visto o contexto externo e o que está acontecendo dentro de casa, qual é o contexto interno, né? Porque foi a combinação desses dois contextos que fez com que a gente começasse a olhar para esse assunto
com mais cuidado, de forma mais estruturada, para chegar no ponto que a gente está hoje, em termos de governança e tal, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês daqui a pouco, tá? Então, falando um pouco do contexto externo, né? O que começou a nos chamar muita atenção sobre o tema da inteligência artificial? Bom, a gente tem, especialmente a partir de final de 2022, início de 2023, uma tendência a uma regulação cada vez mais clara e objetiva, né? Até então, até meados de 2022, o que a gente via era uma postura das jurisdições muito principiológica, né? O que a gente chama de soft law. Então, uma coisa muito baseada em princípios, em regras não vinculativas, né? Eu acho que talvez o documento referência nesse contexto sejam os princípios da OCDE, que depois viraram, enfim, um insumo importante para todas as iniciativas legislativas que começaram a acontecer então, mas então, até então era uma coisa muito de leve, assim, muito orientativa, né? Final de 2022, não à toa, com o lançamento do ChatGPT para o público e a popularização do formato generativo da inteligência artificial, a gente começa a ver essa tendência de uma regulação, de uma atenção maior aos riscos e, portanto, de uma constatação de que uma regulação mais estrita seria necessária. A gente teve no ano passado um andamento fundamental nesse ponto, que é a publicação do AI Act na Europa, né? Na Europa, mais uma vez, confirmando o seu pioneirismo na regulação de tecnologias, né? Foi assim com plataformas, foi assim com privacidade, está sendo assim com inteligência artificial. O preço de ser pioneiro é ser muito criticado, isso está acontecendo, já aconteceu no momento da aprovação do AI Act, mas está acontecendo agora que as regras começaram a se tornar vigentes, né? A vigência ela é escalonada, e ela começou em fevereiro, e as empresas têm sentido na pele a dificuldade que é você cumprir com aquelas obrigações, como isso é duro para empresas que são menores, né? Então, enfim, está tendo muita crítica na Europa, mas eu aqui, tirando o chapéu Globo, botando meu CPF, eu acho que essa regulação ela é fundamental, né? Não necessariamente nos termos exatos em que tem sido a AI Act, mas eu, de fato, acho que não dá para ser como estava sendo, com base em princípios. Essa é uma tecnologia, eu acho, muito sui generis, e que traz riscos muito relevantes, não só em termos de direitos individuais, mas também com relação às democracias, né? E a confiança nas instituições. Então, de fato, eu acho que fez muito sentido a Europa se adiantar e fazer, por mais que a gente tenha as críticas e a gente precise fazer ajustes ao longo do tempo, né, com relação a essa regulação. E, além disso, a gente tem controvérsias e ações judiciais proliferando no mundo inteiro, desde o início de 2023. Né? E aí aqui, um apanhado muito pequenininho de tudo que tem acontecido no mundo inteiro, e aí a gente vê que a gente tem questões jurídicas muito relevantes sendo suscitadas em todas as 3 grandes fases de funcionamento da IA generativa. Né? Então, a gente tem na fase de treinamento, talvez o que seja a principal, ou pelo menos a questão mais famosa, que é a questão de direitos autorais, né? Então, a dúvida é, será que as ferramentas, né, as empresas de inteligência artificial poderiam ter pego obras protegidas por direitos autorais, que estão lá na internet, e usado essas obras sem autorização, e muito menos né, remuneração, para treinar essas ferramentas? Será que isso faz sentido do ponto de vista legal? Eles poderiam ter feito isso? Mas esse mesmo dilema acontece no mundo dos dados pessoais, né? A gente tem, além de obras protegidas por direitos autorais, dados pessoais, né? Em volume massivo na internet. As ferramentas também usaram esses dados pessoais para o seu treinamento. Será que elas poderiam ter feito isso sem uma base legal adequada? Né? A mesma coisa para voz e imagem das pessoas. Né? Voz e imagem das pessoas foram utilizados sem autorização. Essa é uma discussão, a gente não tem resposta pronta, né, para nada disso, mas o que tem acontecido é uma proliferação de ações judiciais justamente para debater esses temas. Né? E a gente tem uma fresquíssima, que eu fiz questão de plotar aqui, que é a ação da Folha, né, contra a OpenAI, que foi, enfim, chegou aos jornais na sexta-feira passada. Eu recebi ontem a ação, não consegui ler ainda, são 60 páginas, eu estou muito curiosa, vou fazer isso hoje. Mas, enfim, que eu saiba, a Folha foi o primeiro grande veículo de mídia a fazer isso, né, a processar a OpenAI por violação de direitos autorais, né, ou seja, o uso dos materiais da Folha sem autorização e sem remuneração. Mas nos Estados Unidos tem acontecido
semanalmente, né? E talvez a ação mais famosa seja a do New York Times, que foi proposta no final de 2023, e que é pública, né? O documento é público, então vocês conseguem, não sei se vocês já fizeram isso, mas se não fizeram, eu super recomendo a leitura desse documento. Eu achei um primor jurídico, né? Assim, realmente é uma aula sobre quais são as questões jurídicas que são suscitadas pela inteligência artificial, e com foco especialmente, óbvio, em direitos autorais. Mas é muito, muito, muito bem feito, um documento muito bem feito. E eu tenho a impressão que o da Folha vai ser também. Eu fiz li na diagonal, pareceu bem interessante, mas ainda vou fazer. Mas o fato é que a coisa está acontecendo, a discussão está, enfim, florescendo. Pode falar. André, a Paula Vasque acabou de botar então no chat ali a cópia integral da ação, para quem quiser ver, tá lá para todo mundo pegar. E só um comentário: assim que começou a sair o GPT, o Grupo Globo travou o acesso das ferramentas de pesquisa de IA e de treinamento de IA ao conteúdo do Grupo Globo inteiro, né? Revistas, editora, G1, TV. Então, a Globo já tinha feito esse lock lá atrás, exatamente para proteger conteúdo autoral. E isso foi coordenado também com o jurídico, né? Foi, super. E aí a gente, quer dizer, a gente estanca a sangria, mas a gente não resolve para trás. Aí tem toda uma discussão muito interessante também, que envolve uma questão técnica, que é o que a gente faz com o que já foi treinado? Porque você não tem como fazer a máquina desaprender, né? E aí, como é que você lida com a ferramenta, com a empresa, considerando o que ela já desenvolveu com os nossos materiais sem nos remunerar, né? Então, é um problema. E, assim, eu já ouvi também, o que a gente fez foi botar aquele robot, né, para avisar, como se fosse um opt-out, né? Acho que é muito o esquema parecido com o regime que está sendo implementado na Europa. Mas eu vi umas pessoas da editora falando que nem sempre isso é obedecido, né? Que os robôs têm como crawlear o documento mesmo quando eles recebem esse aviso, porque é mais um aviso e eles têm a obrigação de respeitar, mas não necessariamente isso acontece. Então, é um drama, assim, e para a gente, óbvio, né, para uma empresa de mídia, eu vou falar mais disso daqui a pouco, mas o modelo de negócio dela é basicamente baseado em direitos autorais, né? É a produção de conteúdo, né? E a gente precisa dos direitos sobre esse conteúdo para poder tocar o nosso modelo de negócio, se remunerar e ter lucro, né? Então, quando você atinge esse ponto, isso para a gente é mortal, né? Especialmente para a editora, né? A editora é uma empresa do grupo, né? Ela é responsável pelo jornal, pelos jornais Valor, e o próprio Globo, que tem essa como a sua principal fonte de receita, né? Elaboração de matérias, isso custa dinheiro, né, gente? Assim, e aí tem toda uma questão aí de um debate técnico envolvendo como as empresas jornalísticas, e aí não falando só da Globo, qualquer empresa, né, qualquer veículo jornalístico, como eles são fundamentais para o nosso país, né, para a gente ter acesso à informação, para a gente ter uma democracia saudável. E se isso toca direto no modelo de negócios dela, que já não está fácil, né? Desde as vendas do Google, e da digitalização mais amplamente, o mundo dos jornais tem lutado muito, assim, né, para se manter. Então, você ter agora uma ferramenta que chupinha de alguma forma todos os materiais, não remunera, e de alguma forma substitui o próprio acesso aos nossos sites, isso é muito complicado, né? E coloca em questão o próprio sustento desses veículos, né? Então, eu acho que a ação da Folha vem em muito boa hora, né? E vem, como eu falei, muito no fluxo aí do que já vem acontecido fora do Brasil, né? Falando agora sobre a fase de inserção do prompt, talvez o acontecimento mais famoso envolvendo essa fase aconteceu na Samsung em 2023. Vocês devem talvez ter acompanhado, porque ficou muito famoso, para o mal, né? Mas em 2 episódios, funcionários da Samsung. Bem, quer falar? Não. Não, acho que foi o microfone aberto, só isso. Acho que é o Gui, acho que o seu microfone está aberto. Funcionários inseriram ali no prompt do ChatGPT versão gratuita informações confidenciais da empresa. Um colocou anotações de uma reunião interna, outro colocou um código, né? E isso foi tratado como deveria mesmo. Foi tratado como um incidente de segurança, né? Um vazamento de informações confidenciais. E aí, inclusive, logo depois a Samsung proibiu o uso do ChatGPT versão gratuita, para evitar novos acontecimentos desse tipo, mas isso gera uma questão, inclusive, de responsabilidade, né, do funcionário e uma exposição muito grande da empresa, né? Então, você tem também
um efeito sobre a reputação da empresa que a gente não pode deixar de lado, né? É mais um aspecto comercial, mais comercial do que o jurídico, acho que a gente também tem que levar em conta, né? Finalmente, na fase de geração do auto, a gente tem duas grandes questões aí, né? E que também tem gerado ações no mundo inteiro. Primeiro, Só uma coisa, você pode falar. mudou o slide, porque aqui não mudou ainda para mim. Não, tem reportagens aqui, vocês não estão vendo? Tá, reportagem, beleza. Isso, reportagem. Estou aqui na fase 3, só comentando aqui as ações. É isso que vocês estão vendo? O bonequinho com... Não, isso aí. Pode ir. Beleza. Não, é isso mesmo. Beleza. A gente tem, primeiro, a grande questão de quem é que pode ser considerado o autor de um conteúdo gerado com a ferramenta de inteligência artificial, né? E eu sei que essa pode parecer uma questão filosófica, né? E ela tem um quê de filosofia que eu acho que faz o assunto ser especialmente interessante, né? Porque faz a gente refletir um pouco sobre o que é ser um autor de uma obra audiovisual ou de texto, ou o que quer que seja. Mas tem repercussões práticas muito importantes, especialmente para empresas de mídia, né? Porque dizer que quem é o autor ou quem detém os direitos autorais sobre aquele produto significa dizer quem tem direitos exclusivos sobre comercialização, reprodução, distribuição, né? Então, se a gente usa dentro de casa, na Google, uma ferramenta de inteligência artificial, e isso nos faz ter insegurança sobre se a gente tem exclusividade sobre aquele produto, né? Se a gente pode colocar no ar, se não pode, se pode ter um concorrente que pode usar algo igual, isso é muito complicado, né? E isso, mais uma vez, fere todo o racional por trás do nosso modelo de negócios, né? Que é muito baseado em exclusividade sobre as obras que a gente produz, né? E que a gente investe para isso. Então, esse é um tema muito relevante, também não temos resposta pronta, a gente tem muitas discussões, e isso tem gerado na Globo, especialmente, um debate, né? E uma preocupação que vai justificar, inclusive, o que a gente tem feito, que eu vou falar daqui a pouco. Do outro lado dessa discussão, a gente tem um pouco do... Se a ferramenta alucina, imputa fatos que não aconteceram a certas pessoas, de quem é a responsabilidade, né? Será que é quem inseriu o prompt? Será que é o desenvolvedor da tecnologia? Será que é a própria tecnologia? Né? E isso acontece, a gente tem, e eu até botei aqui a manchete de um dos casos, que aconteceu lá nos Estados Unidos, um radialista, que o ChatGPT começou a dizer que ele estava envolvido numa fraude financeira. E aí ele processou a OpenAI por calúnia e difamação, né? É muito doido pensar nisso, né? Mas existe uma discussão muito importante aí, jurídica, né? Sobre de quem é a responsabilidade. Quem é que pode ser responsável, se não criminalmente, pelo menos civilmente, né? Mas criminalmente também, falando em calúnia e difamação, a gente tem aí também um crime, né? Então, enfim. Mas o fato é que a gente tem hoje no cenário externo esta profusão de ações sem resposta, enfim, firme para nenhuma desses grandes dilemas, né? Vou tentando passar aqui, gente. Pronto. Além disso, falando do Brasil especificamente, a gente tem um projeto de lei, que é o 2338, em tramitação no nosso Congresso, já passou pelo Senado, está na Câmara, mas a gente não tem visibilidade sobre quando que ele vai ser aprovado de fato. Por outro lado, a gente não tem ainda um projeto de lei, né? A gente não tem, desculpa, uma lei específica que trate de inteligência artificial, mas a gente tem uma série de outras leis muito importantes, né? E que se aplicam plenamente a essa tecnologia. Então, estou falando aqui de Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Direitos Autorais, obviamente, mas das mais recentes, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Algumas dessas leis foram escritas há muito tempo, né? O Código de Defesa do Consumidor foi escrito em 90, né? Quando essas tecnologias não pensavam em existir, pelo menos não no formato que a gente as conhece hoje, né? Então, é claro que a aplicação dessas regras tende a gerar e já está gerando uma série de debates, controvérsias, dúvidas, né? Então, este é outro ponto do cenário externo que a gente que precisou, que fez com que a gente precisasse prestar mais atenção sobre como a gente estava usando essa tecnologia dentro de casa, né? Porque a gente tem a aplicação dessas regras de uma forma que não é óbvia, né? E que torna essas regras, do ponto de vista da tecnologia, muito obsoletas. Todo esse cenário de insegurança tem feito, inclusive, com que algumas empresas ou simplesmente proíbam o uso de certas ferramentas. O ChatGPT foi primeiro, porque foi primeiro a se popularizar, foi o que aconteceu na Samsung, em razão do incidente que eu mencionei, mas outras tantas empresas, elas não chegam a proibir, mas elas restringem severamente.
o uso de certas ferramentas, né? Então, a gente vendo esse cenário todo, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Se a gente vai proibir, se a gente vai restringir, não sabemos, né? Isso eu estou falando aí de 2023, mas a gente precisa a gente precisa olhar para isso com atenção, né? E aí, a gente tinha esse mundo externo acontecendo, e o que estava acontecendo dentro de casa? Bom, primeiro ponto importante, a inteligência artificial não é nova para o mundo da indústria da mídia, né? A gente já usa há décadas, a gente sempre usou a inteligência artificial para aprimorar vídeo, para criar efeitos especiais, né? Acho que uma revolução, no entanto, começou a acontecer de fato com a IA generativa, né? Então, a partir de 2022, com o lançamento ao público dessa ferramenta, ali eu acho que a gente começou a ver uma revolução de fato. Por que eu falo isso? Porque a grande característica, né, da inteligência artificial generativa é a sua capacidade de gerar, justamente, né? Gerar vídeo, texto, música, sons, imagens, né? Então, ela toca no que é a alma da indústria da mídia, que é a produção de conteúdo, né? Então, é claro que essa ferramenta tem sido e vai ser cada vez mais útil para as nossas atividades, né? E aí, eu botei aqui o levantamento que a gente fez no início do ano sobre as iniciativas envolvendo a inteligência artificial, e é não exaustivo, né? São as principais, e como eu falei, início do ano. Então, a gente provavelmente já deu um salto de fevereiro até aqui, né? Final de agosto. Mas esse levantamento por alto já nos trouxe 138 iniciativas envolvendo a inteligência artificial para as mais diferentes atividades, né? Então, a gente tem produção, desenvolvimento, teste de performance. A inteligência artificial ela é muito útil e de maneira muito transversal dentro do Grupo Globo, né? E, além disso, a gente tem tido uma postura, acho que o Ben deve ter já visto isso e vivido isso, a gente tem tido uma postura de incentivar a experimentação, né? Vai muito no sentido oposto do que essas empresas começaram a fazer fora, né? A gente tem incentivado as pessoas a entenderem a tecnologia e a usarem a tecnologia, né? E faz muito sentido, considerando o nosso histórico, né, do ponto de vista tecnológico. A Globo é uma empresa cuja origem está na radiodifusão, né, TV aberta. Mas ali, mais ou menos em 2018, a gente fez um ajuste de rota, né? Então, a gente continua tendo ali na produção de conteúdo o nosso foco, né? Mas a gente começou a querer ter um perfil mais o que a gente chama de Media Tech, né? Que é uma empresa ainda de mídia, né? Ou seja, ainda focada em produção de conteúdo, mas muito baseada em alta tecnologia, né? Então, se a gente quer ser essa empresa baseada em tecnologia, a gente não pode abrir mão de usar uma tecnologia que é tão importante e tem sido uma ferramenta tão importante para a competitividade no mercado, né? Então, eu acho que faz sentido que a gente queira incentivar cada vez mais o uso, mas a questão é que a gente, como eu falei, tem riscos muito importantes. Eu acho que são riscos também muito peculiares dessa tecnologia, né? Então, a gente não pode desconsiderar esse fato, né? Então, a gente tem, como eu falei, um contexto externo de muita insegurança, de um reconhecimento dos riscos, mas, ao mesmo tempo, dentro de casa, a gente está usando cada vez mais e a gente quer que a gente use cada vez mais, né? E aqui, só alguns exemplos, isso tudo que eu estou falando é público, né? Assim, todas essas nossas iniciativas, algumas chegam a jornais, né? A gente tem feito um uso cada vez maior da inteligência artificial, e como eu falei, isso é uma questão de competitividade, a gente não pode se dar o luxo de não usar a tecnologia, né? E a gente tem um complicador nessa história toda. A gente tem muitos chapéus, né? Então, a gente é um grande fornecedor de insumos para treinamento de inteligência artificial, né? Como eu falei, obras protegidas por direitos autorais, né? Então, no momento que isso virar um modelo de negócio, porque ele começou ali numa lógica muito de coleta indiscriminada pelas ferramentas que fizeram o seu treinamento com esses conteúdos não remunerados e tal, mas eu acho, né, a gente vai começar a evoluir para um lugar em que isso vira um modelo de negócio, o fornecimento de obras protegidas por direitos autorais para um treinamento, né, lícito, né? Então, a gente tem esse chapéu, talvez o nosso grande chapéu, que é o de fornecedor que eu chamo de insumos para treinamento de inteligência artificial. Mas a gente não é só isso.
né? A gente tem desenvolvido sistemas de inteligência artificial próprios dentro de casa, né? Então, somos, além de fornecedores de insumo, também desenvolvedores, né? E talvez a gente queira usar insumos de terceiros para isso. E a gente é usuário de ferramentas de inteligência artificial de terceiros, diariamente, né? Começando com o ChatGPT, indo até o VO3 e tudo mais que vocês possam imaginar. A gente é usuário também, né? Isso traz uma complexidade ainda maior em termos de risco, né? Então, do ponto de vista jurídico, esse é um ponto importante para a gente. E, bom, considerando essa realidade que se impôs, né? A gente tem insegurança, a gente tem risco, a gente tem uma área de negócio usando cada vez mais. Como é que a gente lida com isso como empresa, né? E aí, eu transcrevi aqui trechos de matérias, estudos de grandes instituições, escritórios, consultorias, para mostrar que existe um certo consenso no sentido de que, neste momento, o melhor que as empresas podem fazer é criar uma governança sobre este assunto, né? É você se organizar, se estruturar. Essa tecnologia, ela não dá espaço para a gente fazer as coisas de forma desestruturada, porque os riscos são muito grandes. Riscos jurídicos, riscos éticos e riscos de reputação, né? Uma empresa, ela pode, assim, ser prejudicada de uma forma fatal se ela não fizer um uso indiscriminado, e a gente teve alguns casos infelizes a partir de 2023, né? Empresas de jornalismo, inclusive, que começaram a usar a inteligência artificial para fazer matérias, por exemplo, sem nenhum tipo de transparência, que estavam fazendo uso da inteligência artificial para escrever matérias, e aí se descobriu, inclusive, eu acho que estavam usando provavelmente alguma ferramenta que eles sequer entendiam como é que funcionava, e aí descobriram que essas matérias, que era um veículo até bastante respeitado no mundo da tecnologia, ele se traduzia em grandes colagens de matérias de outros veículos, né? Foi um escândalo, né? A reputação dessa empresa foi severamente afetada, né? E a gente vê que não é por má fé, mas é por puro despreparo no uso dessa ferramenta, né? Então, por essas e outras, é tão importante a gente ter um cuidado e uma visão estruturada sobre essa tecnologia, não se deixar seduzir, né, por todos os benefícios que são enormes, mas sempre lembrar, existem riscos, porque todo bem sabe, todo evento que eu faço, live, eu brinco. O jurídico, nesse ponto, é fundamental. Ele vai ser o chato que vai lembrar. A gente não é para deixar de usar, mas é para usar com cuidado, né? O com cuidado dentro de uma empresa significa sob uma estrutura de governança, né? E aí, constatando isso, o que a gente começou a fazer dentro de casa? É isso que eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência. Nosso primeiro passo nesse assunto foi em 2023 ainda. A gente fez um trabalho com os acionistas, e aqui é uma foto do que talvez tenha sido o auge desse onboarding, que foi um workshop que a gente fez lá na editora, para o nosso conselho de administração e para os principais executivos do grupo sobre o tema, né? Era uma visão completa, então tinha uma visão muito da tecnologia e de todas as potencialidades da ferramenta, mas a gente, né? Essa foto aí sou eu e o meu chefe, Antônio Cláudio, que é o diretor-geral jurídico. A gente teve 1 hora para falar para essa turma sobre, ok, grandes potencialidades, mas a gente tem riscos jurídicos e éticos muito importantes que vocês precisam considerar na hora da gente tomar as decisões, né, de como a gente vai usar a ferramenta daqui para frente, né? Mas a gente, antes disso, já tinha feito uma introdução ao tema numa reunião de conselho, né? E aí, em novembro de 2023, a gente fez esse grande encontro, que foi muito importante. E eu acho que a gente fez isso muito baseado na experiência que a gente teve com privacidade, né? Como bem falou, eu sou DPO do Grupo Globo e atuei nesse tema desde o início, desde antes da LGPD existir, quando ainda era um projeto de lei, lá o 330 no Senado, eu já atuava nesse assunto, e um passo muito importante que a gente fez foi conscientizar o Conselho de Administração, né? Porque a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue montar uma estrutura de governança, a gente não consegue fazer treinamento sem que a gente tenha patrocínio não só financeiro, também financeiro, né? Mas a gente tem que ter um alinhamento quase de cultura, no sentido de que o que a gente está fazendo é importante, né? Então, esse primeiro trabalho de conscientização de quem está nos níveis hierárquicos mais altos da organização é fundamental. Então, a gente
viu isso acontecer em privacidade e a gente resolveu fazer a mesma coisa com inteligência artificial. E foi, de fato, um dia muito, muito importante, muito bacana de ter participado, porque a gente viu ali nos olhos dos acionistas um entendimento sobre, olha, a gente está lidando com uma coisa diferente aqui, né? Diferente de tudo que a gente já viu. Logo em seguida, né, lá nesse onboarding, a gente já meio que introduziu essa ideia da necessidade de uma governança, e essa governança foi estruturada em fevereiro, a gente começou a botar essa governança para rodar. E aqui é um resumo do que é essa governança do ponto de vista prático, né? Então, a gente tem, talvez como centro dessa governança, um comitê de dados IA, né, que é multidisciplinar. A gente se reúne de 2 em 2 meses para tratar de casos de uso, mas também de riscos, né? A gente sempre faz essa dobradinha, ela é muito importante, então o jurídico está sempre ali, muito junto da turma da tecnologia, para trabalhar com eles, né? Só uma Pode falar. sugestão. Como está muito pequenininha a letra, bota em tela cheia a apresentação só para a gente ver Claro, esse slide. Boa. Melhorou. A gente tem o fórum dentro de tecnologia, que tem uma cadência mensal para discutir mais um viés técnico, e a gente tem quarta review com o Paulo Marinho, que é o nosso CEO, né? Que trimestralmente a gente vai lá e leva, mais uma vez, casos de uso, projetos, mas também a gente sempre dá uma atualização sobre o que tem acontecido. O que tem acontecido naquele contexto externo que eu mencionei, né? Ações, discussões, novas regulações, e dentro de casa, o que a gente tem feito para mitigar os riscos que a gente sabe que existem, né? Além disso, a gente começou a fazer um trabalho de treinamento, né, muito grande. Esse treinamento ele é fundamental, porque, como eu falei, se a gente está tendo uma postura de incentivar a experimentação, essa experimentação ela precisa ser responsável, né? E a gente só consegue essa responsabilidade quando a gente conscientiza as pessoas, né, sobre o que é esse mundo, né? E aí são fotos de algumas das nossas iniciativas, bem está aqui em várias, que, como eu falei, é um super parceiro nosso nessas iniciativas de conscientização. E tem sido muito interessante, assim, as perguntas são... A gente sempre tem um engajamento muito grande, né? Porque eu acho que a gente já tinha isso com privacidade, a gente sempre fez um trabalho muito grande de conscientização, mas as pessoas não usam dados pessoais, elas são donas de seus próprios dados pessoais, mas elas nem todas usam dados pessoais no seu dia a dia dentro da empresa, né? Então, o público para esse treinamento de privacidade, quando a gente tem um viés muito corporativo, ele é mais restrito. Inteligência artificial, ele é transversal. Então, todo mundo sempre se engajou muito nessas iniciativas, porque todo mundo está usando, né? Desde o cara do financeiro, passando pelo jurídico, passando, obviamente, pelos estúdios, todo mundo está usando, de uma forma ou de outra, alguma ferramenta, né? Então, a gente tem conseguido um engajamento muito bacana nessas iniciativas. Além disso, no ano passado, a gente lançou o que a gente chama de cartilha, né, para todos os funcionários. Então, a gente tem isso. Esse aqui é um print da nossa intranet, né, e que fala um pouco desses riscos que existem e o que as pessoas podem fazer no seu dia a dia para mitigar esses riscos, né, deixando muito claro que, olha, não vai ter uma babá, né? O jurídico não vai ficar atrás de vocês para checar o que vocês estão fazendo, não tem como, né? A gente precisa que vocês sejam proativos no sentido de entender os riscos e, se tem dúvida, procurar o jurídico, né? Acho que tem uma certa evangelização da turma nesse sentido de que o jurídico está aqui para vocês, né? Então, também as pessoas já me zoam, né, quando eu falo, né, a chata da advogada sempre falando, mas para este mundo da inteligência artificial, ler termos de uso é fundamental, gente. Assim, no momento de vácuo regulatório, o que manda são os termos de uso, né? E os termos de uso são muito diferentes entre eles, né? Quando você lê, assim, das principais ferramentas, são muito diferentes, e a maioria desses termos de uso, especialmente das versões gratuitas, são muito leoninos mesmo, assim. Toda a responsabilidade por tudo que acontece é a do usuário, né? E a ferramenta não tem nenhuma responsabilidade. Claro que se der uma lambança, a gente for levar para o judiciário, talvez as coisas não terminem dessa forma, mas a gente não quer que isso aconteça, né? Se chegou no judiciário, já deu problema, a reputação da empresa já está sob risco. Então, eu fico... Talvez a minha maior doutrinação nesse momento seja a leitura dos termos de uso, políticas de privacidade e tudo mais, porque aquilo ali é lei entre as partes, né? Isso precisa ser visto com muito cuidado, considerando os riscos específicos dessa tecnologia, né? Além disso, isso aqui, obra
do nosso bem-ur, né? A gente atualizou os nossos princípios editoriais em meados do ano passado, foi um passo muito importante. Esses princípios editoriais são um documento muito tradicional do Grupo Globo, muito importante, né? Ele fala muito sobre como a gente vê o jornalismo e como é que a gente faz o nosso jornalismo, e a gente, em junho do ano passado, inseriu uma sessão só sobre inteligência artificial, e bem, pode falar mais sobre isso, mas sei que você participou aí diretamente dessa atualização, né? E foi muito importante, porque acho que trouxe muita visibilidade para a Globo, né, sobre como a gente estava lidando com isso e quão transparentes estávamos sendo sobre esse assunto, né? Você quer comentar, bem? Você quer falar depois? Não, só rapidinho. Os princípios foram escritos por mim e pelo Vitor Sorano, que é um colega meu de São Paulo, do G1. Então, a gente se juntou, a gente analisou 15 outros princípios editoriais de grupos de jornalismo no mundo para ver o que todo mundo estava fazendo. E a gente se pautou ali em 3 tripés fundamentais, né? Transparência, o fato de você conseguir checar as informações, né? Verificabilidade das informações, e o quanto isso pode ser disseminado para o público, né? Como que a gente vai usar, por que a gente está usando e em que momentos a gente deixa explícito, olha, isso aqui está afetando o nosso produto final, né? Então, e isso está público, é um documento público que está lá no site do Isso, super recomendo, ficou muito legal, assim, a gente dentro do jurídico teve a oportunidade de rever o documento, né, antes dele ser lançado, e eu e o Antônio Cláudio, que é o nosso diretor-geral, a gente viu, assim, estava muito legal, muito, muito bem escrito, muito transparente, assim, eu acho que é muito sintomático a Globo ter começado, o primeiro documento público dela sobre inteligência artificial ter sido os princípios editoriais de jornalismo, né? Porque eu acho que a inteligência artificial, ela existe até, né, vocês falaram disso um pouquinho no início da aula, sobre o quanto a desconfiança que existe em torno da ferramenta, né? Então, se é uma ferramenta que já traz, pelo seu próprio conceito, uma desconfiança, imagina usar uma ferramenta dessa no jornalismo. Isso é muito sensível, né? Porque a base do jornalismo é a credibilidade. Então, é muito fundamental que a gente seja, como a gente foi e tem sido, transparente com relação ao uso, para que as pessoas não percam a confiança na gente, né? Porque esse é o nosso maior ativo quando a gente fala de jornalismo, né? Então, foi muito sintomático e eu fiquei muito feliz de ter sido esse nosso primeiro documento público tratando de inteligência artificial. Além disso, a gente tem tido uma atuação institucional relevante, né, sobre o tema da inteligência artificial. Então, aqui são só algumas fotos que ilustram, né? Eu participei de uma audiência pública no Senado, a gente escreve livro, a gente dá aula, a gente ganha o prêmio, enfim, participa de mesas, participa de matérias de revista, muito com uma lógica, a gente, assim, tem uma lógica, claro, de mostrar para o público como a gente lida com isso, né, e mostrar que somos transparentes, não estamos escondendo nada, a gente quer usar e vai usar cada vez mais, mas sempre com muita preocupação com ética, com licitude e tudo mais. Mas tem uma lógica também, eu acho que isso muito em razão de quem é a Globo, como uma empresa de mídia, de responsabilidade social, né? Eu acho que parte do nosso dever como uma empresa de mídia é informar as pessoas, né? E dado que existe essa desconfiança generalizada sobre a ferramenta e, ao mesmo tempo, dado o fato de que as pessoas estão usando cada vez mais, eu acho que cabe muito às empresas de mídia em geral, obviamente não estou falando só da Globo, mas estou falando das empresas de mídia, informar o público sobre isso, né? Fazer com que as pessoas usem a ferramenta com mais tranquilidade, com mais segurança, né? Eu acho que esse efeito de desconfiança geral, ela é muito perniciosa para a democracia em geral, né? Porque eu acho que ela acaba levando ali a um extremo de descredibilização das próprias instituições, né? Da própria ciência, né? E aí você entra num viés aqui que a gente poderia passar o dia inteiro discutindo de fake news, né? Mas a inteligência artificial tem um papel grande nisso, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar abertamente, né? Isso não ser um tabu. Porque a gente precisa que as pessoas não percam a confiança no mundo e, na verdade, no jornalismo em razão dessa ferramenta. No Prelo, né, em breve, teremos o lançamento de uma declaração de princípios para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial. A gente está quase no finalzinho, estamos fazendo os últimos ajustes para poder lançar, mas essa é uma evolução natural do primeiro passo que foi dado no meio do ano passado com a atualização dos princípios editoriais, né? Esse documento vai ter um viés mais amplo, uma lógica mais transversal de como a gente lida com a inteligência artificial em todas as nossas atividades, né? Então, a gente vai ter lá
princípio da transparência, do respeito à privacidade, humanos no centro e várias outras não, são 5, né? A gente quis fazer um documento objetivo. Mas a gente acha que é importante também, muito na linha do que eu mencionei agora, da gente ser vocal e transparente sobre a tecnologia, né, e como a gente tem usado. Mas em breve teremos isso público, né? E falando aqui rapidamente sobre o nosso papel, né, o papel do jurídico. A gente tem um papel, como eu mencionei, na governança, a gente participa dos comitês, a gente participa do reporte ao CEO, a gente tem um papel importante ali também no treinamento, na conscientização das pessoas, porque a conscientização maior, ela tem o viés de risco, né? E aí, por isso, o jurídico acaba precisando entrar para explicar que riscos são esses e o que a gente pode fazer para mitigar. Mas a gente tem um papel também muito no dia a dia, né? A gente tem um papel também, como eu falei, né, no institucional, e a gente também participa disso, mas o dia a dia está acontecendo, né? As pessoas querem usar essas ferramentas, as pessoas querem lançar os seus projetos, e quando envolve inteligência artificial, como é que o jurídico tem entrado nisso? E aí a gente tem entrado, tem sido interessante isso, né? Acaba que a privacidade tem sido muito porta de entrada, as pessoas estão muito treinadas já sobre quando é que elas precisam procurar o escritório de privacidade, mas aí o que tem acontecido é que quando a gente vê que tem inteligência artificial, a gente também faz uma análise das questões da inteligência artificial, não só da privacidade, e esses 3 casos que eu contei aqui foram dessa forma, né? Eles entraram pela porta da privacidade, mas acabaram que tiveram uma análise mais ampla sobre as ferramentas de IA que eles queriam usar. Então, falando aqui desses 3 exemplos, o primeiro foi, a gente usou muito inteligência artificial para fazer uma série de episódios em comemoração aos 50 anos do Fantástico, né? Então, a gente ressuscitou pessoas, a gente rejuvenesceu pessoas, então a gente teve toda uma preocupação, primeiro, em obter autorizações, né, das pessoas cuja imagem a gente ia usar nesses episódios. A gente começou a puxar muito para entender com a turma da produção quais eram exatamente as ferramentas que seriam usadas, né? Muito para a gente fazer esse trabalho de leitura de termos de uso, né? Para poder entender se, por um acaso, a ferramenta poderia reutilizar o que a gente estava inserindo ali. Muitas dessas ferramentas, especialmente as versões gratuitas, elas prevêem isso, né? E isso é muito complicado quando a gente está lidando com dado pessoal, com informação confidencial, né? Então, a gente tinha que checar se poderia existir um reaproveitamento daquilo para fins de treinamento das ferramentas, se existiria algum tipo de restrição no conteúdo gerado pela ferramenta. Isso é interessante também. Algumas ferramentas, é que as pessoas não leem os termos de uso, mas algumas ferramentas proíbem o uso comercial do output, né? Se a gente, na Go, por exemplo, a gente não poderia usar uma ferramenta que tem esse tipo de restrição, e algumas têm, né? Então, a gente precisava também checar direitos de uso, responsabilidade, né? Se existiria dentro dos termos de uso alguma previsão sobre responsabilização, se a responsabilidade por qualquer problema no output seria nossa, seria da ferramenta, e transparência. Essa é uma tecla que a gente bate em todo o projeto. Se a gente vai jogar algum conteúdo feito por inteligência artificial para o público externo, a gente precisa falar sobre isso, deixar claro isso, né? E isso ficou muito claro, inclusive, nesse outro projeto, que foi a série do Globoplay sobre o acidente da Air France, né, que aconteceu em 2009. A gente precisou entrevistar muitas pessoas que falavam inglês ou francês, e a gente queria testar uma ferramenta que dublava essas pessoas por inteligência artificial com a própria voz delas, né, e fazia o lip sync. Então, foi um trabalho muito interessante de entendimento profundo sobre o funcionamento da ferramenta, leitura dos termos de uso, né, para saber como é que aqueles dados que a gente estava inserindo seriam utilizados, né? A gente precisou redigir as autorizações, que também foi um outro processo muito interessante, porque a gente estava lidando, especialmente quando a gente estava lidando com os franceses são mais desconfiados por definição de tecnologia, né? Então, a primeira minuta que a gente propôs não foi aceita, assim, a galera lia, assim, eram 2 páginas de documento, falou assim, não vou ler, não vou assinar. Então, foi um trabalho interessante de exercício da simplicidade, e vocês são advogados, sabem como às vezes é difícil para a gente, né? A gente tem talvez uma tendência a ser prolixo muitas vezes, e nessa hora de negociar uma autorização para fins de uso numa inteligência artificial, isso é especialmente sensível, porque, como eu falei, as pessoas são desconfiadas, né? Então, foi um processo interessante também. E transparência. A gente sugeriu que a turma do jornalismo fosse transparente com relação ao uso da inteligência artificial, e o Ricardo Vilela, que é nosso diretor, bancou e falou assim, você é muito transparente, botou isso no início, numa das primeiras telas ali do início do episódio. Ele explicava que a gente tinha usado inteligência artificial para dublar certos entrevistados.
E isso deu um burburinho enorme, não sei se por acaso vocês acompanharam isso, mas foi uma grita enorme, especialmente dos dubladores, né? Porque a gente tem, enfim, consequências para essas pessoas que poderiam ter feito a dublagem ou ter feito a legendagem. Quando a gente usa inteligência artificial, a gente torna essas duas coisas, né, a legendagem e a dublagem, desnecessárias, né? Isso tem um efeito sobre as classes desses trabalhadores, e foi um debate enorme. A gente teve que responder a muitas questões, né? E daí acho que isso reforçou um pouco da importância do trabalho que a gente fez previamente, né? A gente estava muito seguro do que a gente tinha feito, a gente tinha lido com muita tranquilidade e com muita profundidade os termos justos. A gente sabia que aquela ferramenta era muito segura e confiável. A gente tinha pedido as autorizações das pessoas, então a gente conseguiu enfrentar esse questionamento de uma forma muito serena, né? Mas eu acho que isso mostra como é importante esse trabalho prévio, né? Se a turma lá que estava produzindo o episódio tivesse simplesmente pego uma ferramenta que achou na internet, usado e lançado, a gente poderia talvez estar numa situação muito difícil, né? E aí a gente teria colocado em risco a reputação da empresa e, pior, a reputação do jornalismo, que é ainda mais precioso. Então, foi bom, eu acho que reforçou um pouco a importância do trabalho jurídico nesse contexto, né? E, finalmente, o lançamento do projeto Irineu, que é um projeto do jornal, que usa inteligência artificial para resumir matérias, né? Então, a gente também entrou ali muito para entender quais eram as ferramentas escolhidas para esse projeto, ler termos de uso, fazer sugestões de cuidados do ponto de vista técnico e, mais uma vez, transparência. A gente deixava claro que aquilo ali não era uma pessoa resumindo as matérias, era uma inteligência artificial. E assim foi feito. E, enfim, a turma da editora seguiu tudo que a gente sugeriu. E é isso, assim, a gente continua trabalhando, né? O jurídico, a gente tem um mapeamento ali das demandas que a gente tem recebido. A curva é só para cima, a gente tem demandas em volume cada vez maior, né? E a gente tem se organizado no jurídico para entender como é que a gente vai atender, porque as demandas, elas são essencialmente multidisciplinares, então a gente tem questões de privacidade, mas a gente tem questões também de direitos autorais, a gente tem questão de responsabilidade civil. Como é que a gente no jurídico, que é um jurídico enorme, né, e muito especializado, né, cada área faz uma coisa, como é que a gente se organiza para atender essas demandas, mas é um trabalho que está acontecendo, mas queria trazer isso aqui para vocês entenderem como o jurídico tem uma relevância nesse assunto, né, e como os escritórios, em geral, podem ter relevância, né, e como eles podem participar dos projetos de uma Lá forma... para E é o isso, gente. Ricardinho. Carlos, Para trazer para vocês. Mas estou à disposição aí para a gente conversar, gente. Muito obrigado. Vamos abrir 5 minutinhos para, ou um pouquinho mais, tá? Para pergunta, porque eu quero prototipar com vocês. Então, quem tem pergunta para a Andréia, por favor, só levantar a mão. A gente vai. Posso fazer, bem? Fica à vontade, irmão. Deixa eu só abrir aqui. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Vocês falaram muito na palestra sobre a questão da Globo pensar do dentro para fora, como vocês estão pensando na questão da inteligência artificial, esse tipo de coisa. Pensando que nas duas últimas eleições a gente teve muita questão de fake news, seja de candidato contra candidato, de eleitor contra eleitor, independente dos lados, e que a próxima eleição talvez seja algo bem mais polarizado. Como é que a Globo pensa nessa questão das coisas que vêm de fora para dentro? Assim, ainda mais com a moça da tecnologia, da inteligência artificial. Como é que a Globo se prepara para essa questão que é uma surpresa? Tipo, como é que a Globo tem se preocupado com as eleições do ano que vem quanto ao uso de fake news e a inteligência artificial? Acho que o Ben pode falar isso melhor do que ninguém do jornalismo, mas falando aqui um pouco com o chapéu do jurídico, acho que a gente tem feito o que é possível e o que está ao nosso alcance, né? No sentido de a gente tem lá o fato fake, a gente tem, né, ferramentas hoje de verificação de notícias, e eu acho que a gente tem feito um trabalho que tem a ver um pouco com a responsabilidade social que eu mencionei, de orientação do público, né? A gente não tem muito como controlar e a gente tem frentes políticas que usam isso de uma maneira muito inteligente, muito perniciosa, né? De fato, eles não têm nenhum tipo de ética na hora do uso das fake news. Então, e como eu falei, eu acho que isso tem a ver também com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial acaba sendo uma ferramenta importante para disseminação ainda maior dessas fake news, né?
Eu acho que a gente tem um trabalho de valorizar cada vez mais o jornalismo profissional, né? E daí, por que que a gente tem tanta preocupação com a nossa reputação, com a nossa credibilidade, quando a gente usa IA, a gente ser transparente com relação a isso? Porque o que a gente pode fazer é continuar fazendo o que a gente faz com seriedade, né? E lembrando as pessoas como é importante a gente buscar fontes, entender de onde veio a notícia, né? Dar preferência para os veículos tradicionais, entre aspas, no sentido que são os veículos que têm responsabilidade editorial, né? Isso é muito fundamental e tem tudo a ver com a discussão que a gente teve no STF aí, nesse início desse mês, né? Sobre a questão do artigo 19 e a falta de responsabilidade das plataformas, porque o fato é que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Sobre o que a gente escreve. E isso faz com que a gente seja muito sério. Quando a gente escreve, a gente checou, né? Então, a preferência pelos veículos tradicionais nesse sentido, ele é muito importante para a gente não ser contaminado por coisas que simplesmente não são verdade, né? Que, como eu falei, eu acho que coloca muito em questão a nossa democracia, a saúde pública, as pessoas acharem que vacina não funciona, vira uma coisa alucinante, né, gente? As pessoas acharem que a Terra não é redonda, a coisa vai escalando. Então, acho que o jornalismo profissional é um antídoto para isso, né? E eu acho que o nosso trabalho é continuar fazendo um jornalismo profissional sério, né? Mas, bem, essa é a tua praia, fica à vontade aí para comentar. Só rapidinho, além dessa estrutura toda interna de verificação, de checagem de fatos, que é o nosso trabalho, jornalismo é isso, né? A gente checa fato o tempo inteiro. A gente tem uma outra preocupação também, que é o uso das imagens do nosso corpo de jornalistas para a produção de deepfakes. Isso é uma preocupação super válida e eu acho que a gente teve uma vitória significativa agora no STF, que é a responsabilização das plataformas na disseminação desses conteúdos falsos, tá? Porque o que acontece que é absurdo é que a gente avisa as plataformas, por exemplo, a gente avisa a Meta, olha, esse conteúdo é falso, isso não deveria estar circulando, isso é um uso indevido da imagem, por exemplo, do William Bonner ou da Renata Vasconcelos, e mesmo assim a plataforma mantém ou não sinaliza. Isso é que é um absurdo. Então, a gente teve uma vitória significativa no avanço dessa responsabilização agora no Congresso. E eu acho que as medidas que o TSE tomou nas últimas eleições e com certeza vai tomar na próxima, vai frear muito a disseminação feita pelos candidatos, oficialmente pelos candidatos, né? Pelo público é complicado, mas pelos candidatos sim. E principalmente freia as plataformas. E é por isso que a gente está vendo essa grita toda das plataformas das big techs americanas contra a legislação brasileira. Né? A gente não pensem que não há uma coordenação. Ah, sim. Mas, enfim, é uma guerra que a gente está disputando o tempo inteiro. Vou passar para Paulinha Vasques, depois para o Thiago. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Meu microfone estava esquisito. Andréia, obrigada. Foi super legal. Até brinquei aqui com a Nicole. Foi tudo que eu gosto no direito, a gente comentou hoje. Aí vocês até falaram de Marco Civil agora. É um assunto super interessante. Eu queria entender, queria saber, dentro do que você pode divulgar para a gente, claro, porque eu sei que vocês também devem ter um trabalho aí super forte nos bastidores, mas o que vocês estão pensando em termos de regulação, de licenciamento de conteúdo para inputs nessas IAs, e também de outputs? Eu participei de um evento que eu achei super interessante, que até um representante do próprio Ministério da Cultura disse que isso é um dos pontos que está em aberto, né, nesse PL, que é a questão do licenciamento dos outputs. Queriam saber, assim, sua opinião, o que vocês pensam, se vocês já têm discutido modelos, como que vocês estão tratando institucionalmente desses modelos de licenciamento, tanto para o treinamento quanto os licenciamentos de output com conteúdos do próprio Grupo Globo. Então, a gente não tem nada ainda decidido, a gente está discutindo muito. Falando do treinamento especificamente, a gente tem a complexidade que eu mencionei, que é o fato de que a gente não só é dono, né, tem os direitos autorais sobre conteúdos que podem servir para esse treinamento, mas somos desenvolvedores também, né? Então, a gente tem que saber muito o que a gente quer, porque, né, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, a gente tem muito esse dilema, né, para discutir. Como eu falei, teve um movimento da Folha, né? Mas eu acho, a gente ainda está pensando o que vai fazer, tá? Mas é uma coisa que nos toca muito, não toca igualmente em todos os executivos, isso também gera algum tipo de controvérsia internamente. Tem gente que é mais atingido, tem gente que é menos atingido, tem gente que desenvolve mais, tem gente que usa mais. Então é um debate muito, mas é muito importante, né? E ele é muito central para a vida da Globo, né? Porque assim,
talvez seja a nossa grande frente, são os direitos autorais que a gente tem sobre as nossas obras, né? Mas eu não consigo te responder porque a gente não sabe, né? Porque é confidencial, a gente simplesmente não sabe. Não sei, e assim, como esse movimento da Folha aconteceu sexta, talvez isso tenha algum tipo de impacto, a gente ainda vai conversar sobre isso, tá? Sobre o output, também não temos, mas o que eu tenho feito em termos de orientação, tá? Como a gente ainda tem essa discussão sobre se a gente pode ter algum impacto sobre os direitos sobre o output, né? E a gente tem usado a inteligência artificial cada vez mais para a produção de conteúdo de fato, de uma maneira cada vez mais substancial, né? Não é só assim, a gente fez um vídeo, fez uma novela e passou um filtro usando inteligência artificial. Não é mais isso, né? É também, mas cada vez mais a gente cria cenários, a gente cria personagens, tudo com inteligência artificial. O que eu tenho orientado a turma dos estúdios é registra todo o processo de criação. Registra prompt, registra, porque assim, existe essa ideia, né, de que a gente precisa ver no caso a caso quão substancial é a participação humana na produção daquele output, né? Então, se eu simplesmente insiro um prompt bobo e aquilo ali produz um output, esse tem mais chance de eu não ter direitos autorais sobre ele, né? Porque tem uma participação muito maior da tecnologia do que minha como ser humano, né? Mas não é o caso dos estúdios, né? Os estúdios, imagina se eles vão fazer isso, né? Vão dar um prompt, o que cuspir ali, eles vão botar no ar. Não é assim, né? Mas eu falei, não adianta a gente falar, a gente tem que mostrar. Então, registrem tudo, façam making off, documentários, porque quando isso começar a virar um problema e as pessoas começarem a debater se a gente tem direito ou não sobre aquilo, o fato da gente ter tido uma participação relevante, substancial, né? Uma participação humana nesta produção pode fazer diferença no debate jurídico, né? É isso que a gente tem feito. Legal, Tiaguinho. obrigada. Eu acho que é legal até para, já que eu mandei a notícia desculpa, a cópia integral aqui da ação da Folha, uma das coisas que eles falaram que converge muito com o que você disse sobre o modelo de negócio, né, que, enfim, os veículos tradicionais já foram afetados com Google e etc. Uma das coisas que eles trazem e que acho legal aqui para quem tiver interesse em ler, é que a IA está driblando os paywalls, né, da Folha, isso que eles conseguiram comprovar, ou enfim, tentaram comprovar, conseguiram, não sei dizer, vamos ver o que o juiz acha, que eu achei super grave, então é mais um ponto nesse sentido de os veículos se reinventaram e agora a IA driblou a reinvenção dos veículos para tentar voltar aqui, monetizar, enfim, achar um business lucrativo. Então, só para contribuir aí com o debate, caso alguém tenha interesse. Obrigado, E Paulinho. acho que as ferramentas, desculpa, se beneficiam muito dessa, chama de caixa preta, né? Assim, você não sabe muito o que acontece, né? O que é coletado e como é que aquele treinamento acontece. Dizem que, inclusive, eles mesmos não entendem perfeitamente. Então, a gente, né, os detentores dos direitos ficam muito à mercê das ferramentas, né? Porque é difícil a gente comprovar. Então, essa vai ser uma discussão bastante interessante. O que é interessante é que o ChatGPT, até a versão, acho que 2, talvez, eles ainda publicavam as fontes de informações que eles usavam. Eu guardei, printei, porque eu falei, esse negócio vai sair do ar a qualquer momento. E ali na lista tem os nossos materiais. Tem material do Globo. Ou seja, o ChatGPT, ele admitiu há 2 anos atrás que ele usou material nosso para o treinamento, né? Coisa que hoje a gente não vai achar em lugar nenhum. Foi muito engraçado, a gente recentemente recebeu uma pessoa do Google para explicar a inteligência artificial do ponto de vista técnico, né? E aí ele falou, não, porque o Gemini, ele é muito transparente com relação a tudo que ele usa para treinamento. Eu falei, ué? Então, eu estou pesquisando direito, né? Aí eu levantei minha mãozinha e falei, poxa, que bacana, e onde é que está essa lista? Ele, não, vou mandar para você o link. Eu falei, tá bom. Aí, não recebi, né? Mandei a mensagem para ele, falei, oi, Flor, tudo bem? Eu sou a André, que perguntou, cadê a lista? Não, me enganei. A gente não publica. Eu falei, óbvio, vocês não publicam, né? Mas eu estava ali. Então, hoje em dia, o funcionamento é todo baseado nessa falta de transparência, porque a hora que eles forem transparentes, vai todo mundo atrás pedir os seus direitos, né? E se coloca em questão o próprio funcionamento da ferramenta. Mas, enfim. Obrigado, Paulinho. Vai lá, Thiago. Dado aí, Andréia. Minha pergunta é um pouco sobre isso de governança que você falou. É tudo, pelo que se eu entendi bem, controle é centralizado e transversal. Até essa declaração de princípios que vocês querem fazer é uma coisa bem transversal, atravessando todas as áreas. Mas o Grupo Globo é gigantesco, né? Eu joguei aqui no chat GPT para pegar uma cola e ele me trouxe, pelo menos, TV Globo, canais Globo, Globoplay, Estúdios Globo, Globo Filmes,
Globo.com, Globo Eventos, Globo Comercial e Global Ventures. Então, assim, é um mundo de coisa. Da mesma forma, tem uma multiplicidade de aplicações de IA em cada ramo de negócio. Como é que você consegue conciliar esse controle centralizado e transversal com essa multiplicidade de negócios e as várias aplicações de IA dentro de cada um deles? É um modelo de pirâmide mantendo alguma autonomia para cada um desses braços de negócio, ou 100% das iniciativas de IA que são feitas tem que passar necessariamente por uma aprovação desse comitê central? Não, assim, é zero, é total autonomia. Na verdade, esse comitê, ele serve mais numa lógica de debater o que que a gente tem feito, o que está acontecendo, como é que a gente tem lidado com os riscos, mas não é de orientar de maneira unificada toda a organização. Muito na lógica que eu mencionei de incentivar a experimentação, essa experimentação ela só é possível com liberdade, né? Então, a gente está dando toda a liberdade para as pessoas, mas é a história da liberdade com responsabilidade. Daí porque é tão importante o treinamento, né? E a coisa dos princípios vem também nessa lógica, vem numa da gente comunicar para o público externo, como a gente tem visto, mas também para o público interno, olha só, a gente está dando liberdade, mas esses princípios aqui são básicos que vocês têm que olhar. Aí, junto isso com a cartilha, ó, tem dúvida, fala com o jurídico, a gente vai funcionando assim, né? A gente tem que confiar muito na responsabilidade das pessoas e a gente só consegue isso com treinamento. Definitivamente não tem, e isso foi uma decisão de fato, isso foi perguntado, e foi uma decisão estratégica da empresa não ter esse controle central, porque isso impactaria muito a nossa inovação, né? Além disso, não tem braço, né? Imagina, uma empresa desse tamanho, são 13 mil funcionários. Cada funcionário quiser usar uma ferramenta, precisar passar por um processo de aprovação, a gente não sai do lugar, né? Então, é mais uma lógica de orientação geral, transversal, mas nunca de pré-aprovação. Agora, só um ponto importante, a gente está, nesse momento, desenhando políticas e processos que vão estabelecer quais são os projetos que vão precisar passar por uma análise de riscos prévia, né? Hoje a gente tem privacidade, por exemplo, e mais uma vez, a privacidade acabou sendo uma boa referência para a gente, né? O que a gente chama de assessment preliminar. Então, todos os projetos que envolvam dados pessoais, eles passam pela gente. Não no sentido da gente aprovar, mas no sentido da gente verificar os riscos, né? E a gente está num debate de como é que a gente transpõe essa lógica para o mundo da inteligência artificial. Não dá para a gente falar, toma, todo mundo que for inteligência artificial, for usar a inteligência artificial, passa aqui pelo escritório de privacidade para fazer um assessment. Imagina, a gente não trabalha mais, né? Vai passar 24 horas fazendo um assessment. Então, a gente está justamente neste momento, isso é super fresquinho, que a gente teve reunião semana passada, qual o critério que a gente vai usar que vai trazer esta obrigação do projeto passar pela gente, né? Mas, mais uma vez, não é para aprovação, é para uma análise prévia de risco e orientação. Mas tem justamente pela preocupação da gente não embarrear a galera, né? É tipo o modelo da União Europeia, então, que o Ben trouxe na semana passada para a gente, com essa avaliação de riscos. Exato. Exatamente isso. A coisa da avaliação vem muito a gente querendo se preparar para uma legislação, o PL 2338 também tem muito uma coisa baseada em risco, né? Então, eu não falei isso, mas é um fato, essa governança que a gente tem montado e tem feito rodar, a gente tem muito uma cabeça de a gente se preparar para a legislação que vem aí. A gente não sabe quando ela vem, mas a gente sabe que ela vem, né? Então, também tem uma coisa um pouco da gente preparar o nosso dia a dia para quando aquela lei acontecer, a gente não ser muito impactado, né? Boa. Gente, André, fica à vontade para continuar com a gente. Eu vou montar agora o que a gente chama de parte de discussão em grupo do pessoal. Primeiro, só vou passar dois conceitos básicos para a gente, porque a gente está bem adiantado no horário. A gente vai até às 11. Eu quero passar dois conceitos super rápidos para vocês. Que é um conceito de agente que a gente já tinha visto e que se conecta com tudo que a gente está falando agora. Primeiro, eu apresentei aquele estudo do MIT, né? Falando do porquê que a adoção está ruim. A Andrea trouxe como é que está sendo essa adoção numa grande empresa. E aí, eu quero mostrar para vocês o cenário de legal tech mundial. Por quê? Porque o que a gente está vendo é que os agentes de IA fizeram crescer a demanda e a comercialização de produtos para o mercado de vocês, para o mercado jurídico, tá? Então, a gente tem um mercado de legal tech hoje em dia no mundo que é de 30 bilhões de dólares. E a previsão de crescimento em 10 anos é de 65 bilhões de dólares. Isso aqui é uma oportunidade gigante para vocês, tá? E isso pode fazer toda a diferença lá na frente. Se vocês vão entender por que eu estou falando isso.
A gente tem os principais players de investimento hoje em dia, tanto globais quanto aqui na América Latina. No Brasil, a gente tem Netlex, que investe aí 126 milhões em um CLM na América Latina. A gente tem Lexter.ai com 16 milhões para automatização de documento, de análise de documentos. A gente tem a The4Sign, né, que são aquelas assinaturas digitais entrando muito forte. Então, a gente tem alguns players já no mercado, mas a gente tem umas lacunas de mercado impressionantes. Vocês têm todos esses campos de atuação, assim, ó, de oportunidade para escritório em Legal Tech. Acho que jurimetria é uma coisa que é necessária, né? Então é uma coisa para se pensar. E como é que a gente pensa nessas ferramentas? Como é que a gente pensa nessas soluções com agentes? É isso. O que que é a concepção básica de um agente de IA? Isso já dos anos 90, tá? Esse conceito que eu estou trazendo aqui é de um livro do Norvig e do Russell, de 1994, onde eles estabelecem que o agente de IA é feito com percepção e ação. A gente tem receptores que percebem o ambiente e a gente tem uma ação para esse agente de IA, tá? E é isso que eu quero que vocês captem. A gente sempre vai ter uma percepção do que está no ambiente, essa percepção pode vir com sensores de ambiente mesmo, mas com leitor de documento, enfim, análise geral, e a gente tem uma ação final com uma racionalidade. E aí, a gente tem um passo a passo de construção do agente, que é basicamente o que a gente já viu aqui nas outras fases de prototipação que a gente teve, tá? Eu vou mandar o PDF inteiro para quem quiser depois, tá? A gente tem identificação do problema, definição do objetivo, mapeamento de fluxo, seleção de ferramenta e guardrails, que foi uma coisa que a gente trabalhou na última sessão, tá? São essas ferramentas de construção e de proteção dos dados. Então, a minha proposta para vocês, eu vou parar essa apresentação aqui, é que vocês vamos usar o próximo tempo aí para criar um protótipo e eu não queria uma pessoa, uma ferramenta interna de uso de vocês. Eu quero que vocês pensem num produto que o escritório de vocês possa levar. Eu vou abrir as salas. Eu mandei aí no grupo o guia para protótipo, tá? São só 2 páginas, é rápido, vocês podem ler e discutir ele, mas é um guiazinho do que a gente vai fazer. Eu vou abrir, nós somos em 43 agora. Eu vou abrir, então, sei lá, 7 salas e vocês se dividam, tá? Porque eu quero que vocês se dividam de acordo com as áreas de vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Salas simultâneas. Vou abrir 7 salas e vou pedir para vocês escolherem. E aí, boa. Eu queria que vocês dividissem entre as salas, lessem o documento e a gente vou dar 20 minutos para cada um, tá? 20 minutos para todo mundo. A gente volta da 10h47 só para a gente discutir qual é o avanço de todo mundo. A ideia geral é vocês me darem pelo menos o conceito desse agente, discutirem ali com o LLM, um LLM e me dar a carinha do que fosse, tá? Mas pensem num produto para fora, tá bom? A gente volta então daqui a 20 minutinhos, beleza? Eu vou passando de sala em sala para falar com vocês. Pode escolher as salas. Gente, como faz isso? Desculpa, não Boa apareceu nada, pergunta, eu tô eu meio também não perdida. entendi. Eu Todo abri mundo que assim. ficou não entendeu, provavelmente. Deixa eu ver Só então. o JP saiu pra sala. Só uma pessoa saiu para a sala. Peraí, deixa eu ver. Eu abri a Não, sala eu aqui. sigo aqui também. Olá, Eu não sei para Ah, que então sala tá eu tô. bom. Mas se você pode Paulinha, apertar nos lá 3 pontinhos Ó, e a Milena foi para a entrar em sala uma 4. sala. O Thiago Lopes foi para a sala 7. Então eles já estão indo. Eu acho que quando ô você clica nas Paulinha, salas simultâneas, tem um botãozinho embaixo para vocês, salas simultâneas. Aí vocês conseguem ver as salas que cada um tá. vai no More ali, daí tem Join Join Breakout Breakout Room. Room. E Isso. aí você É consegue isso ver quem mesmo. tá na sala. Exato. Obrigado, filho.
Alguém pode me falar, por favor, que o que a gente tem que fazer aqui? Porque eu saí rapidinho para pegar uma água Tu- e perdi bem na hora a explicação. Quem que está falando comigo? A Stephanie? Oi, quem que está falando comigo? Oi, quem pediu explicação aí? Acho que ninguém. Acho que era a Stephanie mesmo, viu, bem? Eu acho que ela já entrou em uma sala, já foi. Deixa eu ver em que sala ela tá, acho que as pessoas vão lá explicar para ela, então.
Povo, não deu tempo de fazer nada, né? Foi rapidinho hoje, foi super rápido. Mas acho que foi, compensou, porque o papo com o André estava gostoso, então eu deixei explorar um pouquinho mais. O que que eu queria, o que que eu quero que vocês fiquem dessa historinha, desse sprint aí para vocês prototiparem? Esse percurso de criação de agente, tá? Que é você mapear esse problema, você identificar a ferramenta, você discutir, às vezes, com o modelo de linguagem, como é que você vai fazer, porque dessa discussão, às vezes, pode gerar algum conhecimento novo e o estabelecimento desses guardrails, dessas proteções que são fundamentais. Acho que o André falou muito, muito bem disso. Então, eu queria primeiro ouvir o pessoal que estava na sala 1, que eu acho que era a sala. Quem estava na sala 1? Era uma Nossa, mistura de que tributário, eu, tributário, Eram 9 pessoas. imobiliário, contrato, cível. 9 imobiliário. pessoas. Quem pode falar para mim o que que vocês estavam pensando ali? Eu quero você falar aí a sua ideia. Eu Eu? posso falar Eu me... depois um pouco de como funcionaria. Tá bom. A gente estava assim, super num debate, falamos um pouco de dores do que a gente via e o que a gente acha que o mercado é carente. Chegamos à seguinte ideia, que seria um produto que a gente criasse para avaliar temas contratuais à luz de precedentes, seja em jurisprudência ou que o mercado pudesse nos trazer, mas que fossem voltados a uma questão de mercado mesmo daquele contrato, da indústria do mercado, de uma questão de equilíbrio econômico-financeiro das obrigações contratuais. Então, seria a ideia, né? Pegar algumas disposições contratuais ou o próprio contrato e pedir que se avaliasse, avaliasse o que se tem de entendimento em jurisprudência e no mercado sobre aquele tema, sobre determinadas disposições contratuais, e isso nos trouxesse maior elementos para que o cliente tivesse munido para a tomada de decisão sobre determinados assuntos negociais, comerciais daquela relação jurídica, com vista do que tem se entendido em jurisprudência. Então, seria um apoio na tomada em última análise. A ideia é conseguir trazer mais informação, mais dado para que os nossos clientes tomassem decisões sobre determinados temas que o contrato impõe, com base nesses precedentes, nesse entendimento. Então, é um olhar em que o jurídico acaba conversando com um viés econômico-financeiro, de mercado, de indústria, não só de determinada disposição legal em si, mas como que aquele contrato se comporta na economia, né? À luz de precedentes, de como os juízes revisam determinadas disposições contratuais e tal. Gente, eu não sei, eu falei direito aí o que a gente estava chegando, acho que era isso, né? Alguém quer complementar? Não, acho que era isso mesmo. Talvez falando um pouco mais de como funcionaria tecnicamente, você colocaria no seu contrato as cláusulas, discursar um pouco sobre o que você está construindo, e aí você já liga no agente que vai extrair as cláusulas principais e fazer uma pesquisa nas bases públicas de jurisprudência, principalmente agora que as meninas contaram que eles estão unificando bastante coisa para facilitar o acesso a isso, e ele consegue, para cada uma dessas cláusulas, extrair valores de cada uma delas e as condições para, bem como a Raquel falou, de econômico-financeiro, e depois a gente terminaria na parte matemática. O ideal seria fazer com cálculo mesmo, programação Excel, porque inteligência artificial ela é preditiva ou generativa, ela não calcula com a mesma eficácia que uma calculadora. Tem várias vezes que você pede uma conta matemática, ele vai te responder errado. Então, a ideia seria basicamente essa, e aí, extraindo tudo, você consegue produzir um relatório com base em tudo que está sendo discutido atualmente no tema do contrato, nas cláusulas do contrato.
Você consegue tanto negociar ele melhor, quanto fazer um contrato mais justo, né? Seria um grande CLM e tem mercado para uma ferramenta de análise de contrato assim, né? Sim. Assim, sabem que tem mercado, né? Sim, dá até para construir Eu conheci uma moça que fez, ela criou um chatbot de negociação de contratos, que você junta as duas partes, coloca o que cada um entende, e o chatbot vai, com base na jurisprudência, te ajudar ajuda as duas partes a montar o contrato mais justo. Vai esquematizando. Eu acho que tem um campo gigantesco aí para esse tipo de ferramenta e é bem interessante o que vocês estão fazendo. Eu acho que o grande lance seria separar os dados de treinamento, né, dessa ferramenta com jurisprudência, com dados de mercado financeiro. O que vocês querem refinar esse modelo para vocês chegarem no produto final. Mas, pô, tem um grande potencial. Um grande potencial. Tem bastante. E o grupo, a sala 8 que estava com o Thiago, com a Bia, com todo mundo. Tinham 12 pessoas desse grupo. Vai lá. Quem que pode A falar? nossa sugestão veio da Maria. Boa, Bia. Ela. Mas a questão das publicações, da gente ter um projeto de inteligência artificial que consiga fazer a leitura tanto de publicações quanto de acompanhamentos e anotação de prazos no sistema. O Ti sintetizou a nossa ideia, não vou lembrar de cabeça como que ficou, mas a ideia era mais ou menos esse projeto, de um protótipo que conseguisse fazer essa leitura dos diversos tribunais, tanto de publicação quanto de análise de acompanhamento processual, para extração de relatório e anotação de prazos com os advogados responsáveis. Como que foi a síntese, Ti? É isso aí mesmo, Babi. Ferramenta de acompanhamento processual constante e agendamento de prazos. E o público-alvo seriam advogados e escritórios que trabalham com contencioso de volume. Beleza. E aí, deixa eu entender. Ela seria só uma ferramenta que ela se comunica com essas bases públicas para ela dar esses pushes de acompanhamento e ela tem uma análise em cima desses dados, é isso? Isso, a ideia era mais ou menos assim, todos os dias a gente tem que olhar um relatório de publicações que a controladoria manda. E aí a gente entra processo por processo, vê a publicação, anota o prazo, e isso é um gargalo hoje pra gente, porque leva muito tempo, então a ferramenta basicamente ela faria toda a leitura, agendaria os prazos com a maior antecedência possível, então saiu uma sentença, ele já agendaria prazo de 5 dias para embargos. E depois o advogado responsável, ele validaria ou não aquele prazo. Então, aí eu entraria no processo e veria se há necessidade de embargar ou não, mas o prazo já estaria ali. E hoje nós utilizamos em meio de pagamento uma plataforma que chama Legal Cloud, que ela faz a contagem do prazo levando em consideração feriados municipais e estaduais. E nessa plataforma ele já coloca o provimento. Então, como nós temos muito volume, às vezes a gente acaba utilizando esses dias a mais para ter um fôlego de entrega e enfim. Então, essa plataforma ela faria tudo. Ela, com relação às publicações, ela faria a leitura, a análise, agendaria o prazo e montaria a agenda do advogado, enfim, para ele validar ou não aquilo que foi agendado. E você acha que qual é o tipo de mercado que vocês querem atingir? Em geral, assim, todo escritório precisa mais ou menos disso, né? Precisa, mas eu acho que escritório que tem volume precisa mais. Uhum. Porque as nossas publicações em meio de pagamento, elas são revisadas. Então, por exemplo, o prazo de 5 dias, a gente perde uns 2 dias só nessa de leitura e envio para análise. Então, fica muito apertado para a gente. Mas é algo que, enfim, é mais seguro e nós praticamos. Então, eu acho que essa plataforma otimizaria o nosso tempo. Não sei, em escritórios muito boutique, que tem poucos casos, talvez não fosse o público-alvo, mas escritórios com mais demanda, sim. Legal, legal. Alguém quer complementar? Acho que foi, né? Beleza. Pô, vamos encerrando então 5 minutinhos para as 11. Pô, muito obrigado mesmo. Acho que foi. Eu daria como sugestão pegar esses dois produtos e mandar para o Rodrigo. Rodrigo, fica com vocês agora, do pessoal de tecnologia do escritório, para vocês darem vazão a essas ideias. Eu acho Posso que falar?
Claro, por favor, Rodrigo. Bem, prazer. É o outro Rodrigo, o É, o Santos outro, Santos. é o de Xará. inovação. Eu quero parabenizar vocês, ao Soares, pela iniciativa junto com o Glória, fantástico. Tenho ouvido os comentários da galera. Tem projetos, por exemplo, esses últimos aí que o pessoal falou, são aderentes ao que a gente já tem planejado e em alguns está em andamento. Então, eu aproveito aqui a chance, para não demorar muito, falar para a galera, mande e-mail para a gente, entre em contato com a gente. A gente tem iniciativa já em andamento e, de repente, pode ajudar vocês o mais rápido possível. E parabéns mais uma Excelente. vez pelo evento. Excelente, Rodrigo, excelente. E é exatamente isso que a gente estava buscando, né? Como que você começa essas fagulhas de protótipos para depois startar. Acho que pode render muito e, principalmente, eu acho que é um mercado muito carente de ferramentas robustas, o mercado jurídico no Brasil. E se vocês, enquanto... Pessoalmente, é o mercado mais aderente à inteligência artificial e faz muito sentido que as pessoas vivenciem as suas necessidades no dia a dia e tragam para a gente, ou elas mesmas por iniciativa própria e tragam para a gente. E só um adendo ao que você começou falando hoje, que eu achei fantástico aquela matéria do MIT. Em todos os eventos que eu tenho participado, para entender o que está acontecendo de IA no mercado jurídico, não só no mercado jurídico, mas enfim, falta identificar realmente como trazer benefício. Que vantagem que eu levo com isso? E a gente tem conseguido localizar pontualmente algumas questões. Basicamente, o que o pessoal precisa, você não encontra no mercado. O mercado oferece coisas muito específicas. Por exemplo, eu preciso entender um documento. Tá, um documento, você lê o documento, você interpreta. E vários documentos, e centenas de documentos. Cadê essa solução? A gente tem iniciativas de oferecer isso, trazer realmente valor de toda a inteligência artificial que está por aí e que o escritório está investindo através de iniciativas com ChatGPT, Gemini, Harvey, enfim, Snowflake. A gente tá caminhando por um bom caminho e acho bacana toda a iniciativa do pessoal, de novo. A gente se coloca à disposição para entrar em contato com a gente. Eu não tenho dúvida de que o pessoal vai encher vocês, viu, Rodrigo? E, ó, tem uma coisa muito legal que pode dar um impulso gigantesco, que é o financiamento que está indo para o desenvolvimento de ferramentas. A gente está vendo linhas de financiamento específicas vindo do BNDES, vindo, por exemplo, do Cubo Itaú, para desenvolvimento de ferramentas de IA, que não precisam ser só com startups, pode ser, por exemplo, com o escritório de vocês consolidados. E é quando vocês pegam um financiamento desse para desenvolver, isso fica bem mais fácil. Então, acho que é uma janela gigantesca, assim, de oportunidade que vocês têm para se movimentar. E quando a gente trabalha com esse brainstorm geral, surge muita coisa legal, muita coisa legal. Mais alguém quer comentar? Então é isso, pessoal. Beijo para todo mundo. Qualquer coisa me manda mensagem aí. Vocês têm meu WhatsApp. Qualquer coisa me procura nas redes sociais também, tá? Valeu, até a próxima. Valeu, Valeu, bem. beijo, parabéns, Valeu. bem. Tchau, Valeu, tchau. bem. Obrigada.